o direito à família e violência doméstica, temos hoje o webinar sobre o papel das IPSS no combate à pandemia. A pandemia tem uma vertente sanitária, onde as IPSS estão a ter um papel muito relevante, sobretudo junto à população idosa, mas tem infelizmente também uma vertente económica e social da crise em que estamos e que, com o agravar do desemprego e com o agravar das desigualdades, o país tem que ter respostas sociais à altura do enorme desafio que enfrenta, e de facto as IPSS têm e terão um papel cada vez mais relevante no apoio aos mais desfavorecidos. E eu queria agradecer ao SEN do Trabalho e Segurança Social a organização de mais este webinar. Queria agradecer ao Jorge Bravo e ao Fernando Campos, que fazem parte da Coordenação Nacional do SEN Trabalho e Segurança Social, e queria obviamente agradecer aos convidados, ao Sr. Padre Lino Maia, ao Dr. Manuel de Lemos e à professora Amélia Ferreira. Muito obrigado por aceitarem participar neste debate. Será um debate seguramente muito enriquecedor, com muitas ideias e propostas para mitigar as dificuldades sociais, infelizmente muitas pessoas já atravessam e que infelizmente continuarão a agravar-se. E é o nosso papel procurar que ninguém fique para trás neste momento de dificuldade, não só sanitária, mas também económica e social. Mais uma vez, muito obrigado. Eu, como costume, despeço-me aqui, irei existir a partir da página do PSD no Facebook. Um bom debate e um bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado. Ora, muito boa tarde. Muito obrigado, Dr. Joaquim Sarmento, pela introdução aqui ao tema. Gostaríamos, em nome aqui da coordenação do Centro de Trabalho e Segurança Social, enfim, renovar o agradecimento aos nossos convidados para um debate, enfim, sobre um tema que achamos que é muito relevante, enfim, obviamente ainda mais relevante no contexto da crise de saúde pública que enfrentamos, mas não apenas. No fundo, a pandemia não é apenas uma pandemia de saúde pública, é uma pandemia de pobreza, uma pandemia de agravamento dos problemas de desigualdade, enfim, de desemprego, de crise de rendimentos, que no fundo vai gerar problemas acrescidos num território onde as instituições particulares de seguridade social tenham um papel especialmente ativo, enfim, junto dos seus públicos utentes, que vão desde as crianças em tenra idade até aos séniores, e nós sabemos que todos eles, no fundo, foram fortemente agravados durante este período da pandemia. Para falar sobre estes temas, no fundo, os temas que têm a ver com a forma como tem decorrido o combate à pandemia nas instituições, mas também um pouco olhar para o futuro, não é? Sobre o que é que se pode suceder naquilo que é o papel das IPSS na economia social, no desenvolvimento e nas lições e nas aprendizagens que se fizeram no combate a esta circunstância, enfim, que ainda estamos a enfrentar e sobre a qual demorar ainda algum tempo até que regressemos à normalidade. Temos connosco enfim, um ilustre painel de convidados, a quem desde já agradecemos a disponibilidade para participarem hoje no debate. Temos connosco o Padre Lino Maia, enfim, bem conhecido de todos, no fundo que é Presidente da Direção da Confederação Nacional das Instituições Sociais, desde 2006, enfim, uma instituição que congrega enfim, mais de 2.600 entidades e, enfim, serve mais de 500.000 de utentes em Portugal. Enfim, o Padre Lino Maia é uma pessoa, enfim, bem conhecida de todos, com um currículo enorme nesta matéria. Temos também connosco o Dr. Manuel de Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, enfim, que entre enfim, o vasto percurso pessoal e profissional tem ainda hoje a presidência do Grupo Misericórdias de Saúde, enfim, é representante de Portugal no Comitê Consultivo do Programa para a Pobreza e do vice-presidente do Comitê enfim, do Poverty Alleviation das Nações Unidas, representa também Portugal no Comitê para os Assuntos Sociais da União Europeia, e está ligado, enfim, a um conjunto de iniciativas associadas ao combate à pobreza, também, no fundo, ao combate ao problema demográfico. Temos connosco também a professora doutora Maria Amélia Ferreira, enfim, licenciada e doutorada em Medicina pela Universidade do Porto, onde é professora catedrática, onde foi diretora e onde, enfim, desenvolveu um conjunto de iniciativas de enorme impacto ao nível da educação, ao nível da responsabilidade social, ao nível da área do combate também à pobreza.
enfim, tem também uma ligação especial ao setor social, enfim, é desde 2012 provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marque de Canaveses, enfim, é também presidente do Secretariado Regional do Porto da União das Misericórdias Portuguesas e tem ainda outras, enfim, outras afiliações relevantes na interseção entre esta área, no fundo, da saúde e da proteção social, é também consultora para a saúde da Presidência da República. E temos também connosco o nosso colega Fernando Campos, vice-coordenador da secção de Trabalho e Segurança Social do CNPST. Enfim, o Fernando tem formação em Engenharia dos Recursos Florestais, enfim, mestrado em Administração Pública pela Universidade Católica e, enfim, tem vasta atividade ligada ao serviço público, desde o município de Boticas, a vice-presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses, enfim, ao Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas e também, no fundo, à ligação que tem às instituições no território. E é com muito gosto, no fundo, que vos saudamos, que vos damos as boas-vindas e, no fundo, vos convidamos a fazer um debate sobre, enfim, as várias pandemias, no fundo, que foram suscitadas pelo problema de saúde pública. Iniciaremos, no fundo, teremos uma primeira intervenção inicial de cada um dos oradores convidados de cerca de 10, 12 minutos. Iniciaremos com o Dr. Manuel de Lemos, depois com o Padre Lino Maia, com a professora doutora Amélia Ferreira e depois com o Fernando Campos, após o que seguirá um período de debate entre os convidados, com a intervenção também da mesa e, enfim, obviamente, a possibilidade de podermos receber algumas questões que sejam colocadas por quem nos ouve em casa, a quem desde já também agradecemos a disponibilidade para participarem nesta reflexão, que nós achamos que é muito, muito importante. Muito bem. Sem mais demoras, no fundo eu passaria a palavra ao Dr. Manuel de Lemos para a sua intervenção inicial e agradecendo uma vez mais a disponibilidade para participar neste debate. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por cumprimentar os membros do SEN, agradecer o convite, é sempre um prazer ter a oportunidade de debater assuntos tão relevantes da vida nacional como são as questões sociais. Recordo que estamos em plena presidência portuguesa e que o pilar da discussão, digamos, da presidência portuguesa é precisamente as questões sociais na Europa. E saudar, portanto, quer o professor Joaquim Sarmento, quer o Dr. Jorge Bravo, quer os meus colegas, o meu colega de Secretariado Nacional, o engenheiro Fernando Campos, a minha colega de Presidente do Secretariado Regional do Porto, a professora Maria Amélia Ferreira, e esse grande senhor do social, que é de facto para todos nós uma orientação fantástica e uma pessoa que tem tido uma importância decisiva nesta crise, que é a oportunidade de termos connosco este grande português que é o Dr. Lino Maia. E eu até diria que se lhe entregássemos as nossas intervenções todas a ele, ficava o assunto resolvido. Mas enfim, como vocês foram muito gentis e nos pediram, eu ia dizer que, muito rapidamente, para cumprir os 10 minutos, e o debate é que é interessante, eu ia dizer primeiro algumas coisas sobre esta crise. Esta crise apanhou-nos a todos de surpresa. E apanhou-nos a todos de surpresa porque ninguém não sabia, eu diria não sabe ainda, lidar com esta situação. Nem em Portugal, nem no mundo inteiro. Basta ver os números de óbitos e de infecções que neste momento a Europa está a ter e que são terríveis. E, porque de vez em quando também nos consagramos com boas notícias, dizer-vos que há bocadinho, enquanto corria esta apresentação, o Dr. Jorge Bravo, eu recebi aqui, nós temos uma equipa que controla semana a semana o número de óbitos em misericórdias e esta semana, na semana é de sexta a sexta, de meio-dia de sexta-feira ao meio-dia de sexta-feira seguinte, esta semana registramos 0 óbitos. E isso em si mesmo é um motivo de grande alegria para todos aqueles que viveram estes meses em grande solidão, em grande angústia e em grande desespero, porque muitas vezes não sabiam o que fazer, ninguém sabia o que havia de fazer. Fizemos o que era tradicional, fechamos-nos. E nesse fecharmos-nos,
Já tinha acontecido assim na gripe espanhola há 100 anos atrás, não é? As coisas não mudaram muito, todos à espera de um medicamento ou de uma vacina que nos permitisse ganhar imunidade de grupo, etc. Ficamos muito preocupados porque, de facto, nós temos connosco os mais frágeis dos mais frágeis. E como temos connosco os mais frágeis dos mais frágeis, era natural que tivéssemos mais óbitos, mas isso também serviu para tudo. Serviu, desde logo, para se pôr em cima da mesa que o setor social não sabia cuidar dos idosos, que mais valia fazer uma rede nacional ou pública de lares. Serviu para isso tudo e, rapidamente, as forças políticas se aproveitaram desse discurso para, junto da comunicação social primeiro e depois da opinião pública em geral, nos traçarem um destino rápido e decisivo. Eu penso que nós reagimos todos muito bem. Reagimos muito bem, não nos preocupamos com esse debate, isso tinha muita demagogia pelo meio, e preocupamos com aquilo que tínhamos a cargo, que era salvar vidas. E foi isso que fizemos, salvamos vidas, e também já agora, porque os números são interessantes, dizer que neste momento Portugal é o país da União Europeia que tem menos óbitos em lares, e não estou a falar nem nos óbitos, não estou a falar só nos óbitos do setor solidário, mas aqui intervêm também os óbitos do setor privado e até os óbitos de muitos lares que há por aí esse país fora que não estão legalizados. Uns têm condições para ser legalizados, outros não têm de todo, mas enfim, foi aqui um momento difícil. E um momento difícil porque, para além de não sabermos muito bem o que havíamos de fazer, e portanto fizemos essa defesa, fechamos connosco, isso acarretou de imediato custos enormes nas nossas instituições, para a qual não estávamos de todo preparados. O custo dos EPIs, os equipamentos de proteção individual e de outras matérias de proteção, os testes que muitos de nós fizemos, foi uma tragédia financeira para as instituições. E se é verdade que as instituições já há muitos meses andavam a dizer, há alguns anos andavam a dizer que tínhamos que olhar para o problema, para a questão da sua sustentabilidade, a verdade é que esse problema hoje assume uma gravidade total, porque o Estado português não tem outra resposta a não ser a nossa resposta nesta matéria. E, portanto, cuidar dos idosos, não me levam a mal que eu cito aqui o Papa Francisco, que disse que um povo que não cuida dos seus idosos é um povo sem futuro, porque quem não tem memória não tem futuro. E, portanto, Portugal precisa absolutamente de tomar conta dos seus idosos e tomar conta deles de uma maneira em que asseguremos, estamos na União Europeia, a dignidade, a cidadania e, na medida do possível, a sua felicidade, porque são pessoas que trabalharam muitos anos. Neste contexto eu disse que tivemos uma enorme solidão, porque muitas vezes ficamos completamente sós. O Estado português, eu gostava de dizer isso aqui, considera, e bem do meu ponto de vista, que os lares é a residência das pessoas, é a casa das pessoas, é para onde vão as cartas, os números, as coisas todas das pessoas, e portanto nas casas das pessoas não deve haver médicos, e os médicos deviam ser os médicos de centro de saúde. Nós, face à mudança do perfil do idoso, nos últimos anos já vínhamos todos dizendo, os responsáveis do setor, nomeadamente o Dr. Lino Maia, que isso tinha que mudar. Mas não mudou. Não mudou, pelo contrário, nós vimos o Estado muitas vezes proibir os médicos e enfermeiros de irem ajudar pessoas, e sucederam-se na televisão gritos lancinantes de provedores e dirigentes que queriam, que precisavam de ajuda médica e ajuda. Depois fizemos outra coisa que pouca gente sabe e vale a pena dizer, é que nós ficamos com os doentes positivos todos. Só não ficamos com os doentes positivos que necessitavam de ser de cuidados intensivos, para quem me ouve perceber o que eu estou a dizer.
Se nós tivéssemos mandados, como seria natural, os nossos doentes para os hospitais tinham falido logo em março. Não havia hipótese. Nós aguentamos isto. Mais uma vez, fomos uma grande almofada social. Os minutos passam e eu acho que o mais interessante é o debate e, portanto, hoje nós estamos confrontados com duas coisas, ou melhor, com três coisas. A primeira é a necessidade de concebermos lares para o futuro, em que, e recursos humanos que garantam essa segurança em termos médicos, de enfermagem, mas também de psicólogos. Falou-se muito na necessidade de psicólogos, porque os idosos estavam confinados, e é verdade, nutricionistas, etc. O Estado fugiu sempre a esse debate. Eu digo o Estado porque não foi o governo A, B, C ou D, foi o Estado, e o Estado fugiu sempre a esse debate por uma coisa muito simples. É que quanto melhor fosse a nossa proteção, isso custava mais dinheiro. E o Estado não quer participar aquilo que deve participar, e devemos dizer que é pacífico na sociedade que o Estado deve participar no mínimo 50% e desejavelmente 60%, e o Estado está a participar qualquer coisa como 35%, 36% neste momento. Portanto, há aqui um déficit que urge qualquer governo, o presente, o futuro, quem quer que for, tem que olhar para este problema, senão vai haver uma falência generalizada da rede. A segunda questão que eu gostava de tocar em relação a isso é que a crise social que se vai, o doutor falou e muito bem nas várias pandemias, a crise que se vai seguir à crise médica vai ser uma crise terrível, porque, nomeadamente, as misericórdias da área metropolitana de Lisboa estão a ter pedidos de auxílio que dobram todas as semanas, para ser assim simpático. E mais uma vez, como em 2010, nós estamos condenados a ser a almofada social deste sistema. O problema é que já não conseguimos ser a almofada social, porque desde 2010 nunca mais tivemos capacidade financeira para o fazer. E, portanto, quero lhe dizer que, em nome das misericórdias, estamos muito preocupados. Eu gostava de dizer, para acabar mesmo para o debate, que aqui, e para terminar, só queria, com os meus agradecimentos outra vez, renovar a minha homenagem, a minha profunda homenagem aos provedores das misericórdias e dirigentes das IPSS e das outras instituições do setor, que foram fantásticos. E os trabalhadores, que foram fantásticos, porque o doutor não viu, nem ninguém viu, aqui as imagens parecidas com aquelas que passaram nas televisões de Itália e de França, onde os colaboradores e os responsáveis desertaram desta situação. E isso podia nos levar a muitas outras conversas. Também nos podia levar, e poderemos fazer uma segunda pergunta, à questão de financeira, que eu já toquei de leve, mas que merece uma reflexão mais profunda, e com a presença aqui do professor Joaquim Sarmento, vale a pena abordar este material. Fico-me por aqui, acho que cumpri os 12 minutos, doutor. Muito obrigado, Sr. Manuel de Lemos. Enfim, cumpriu estritamente, e agradecemos, enfim, a reflexão inicial e as pistas e sugestões que nos deixou aqui para o debate seguinte. Eu passaria agora a palavra ao Padre Lino Maia para a sua intervenção inicial, agradecendo uma vez mais também ter aceito o nosso convite. Quem agradece sou eu o convite, porque é para mim uma honra participar neste debate e com tão bons, ilustres e a lisonja e amigos permanentes. Em relação ao Dr. Manuel Lemos, nós temos sido companheiros de ruta, e eu quero aqui sublinhar o quanto tenho enriquecido com os contributos, com o pensamento e com a lealdade do Dr. Manuel Lemos. Eu vou dividir a minha intervenção em três momentos. Primeiro quero-me reportar a um estudo feito pela Católica em parceria com a CNIS sobre o impacto da pandemia nas IPS. Depois, vou acentuar um pouco o aspecto, a necessidade da coordenação intersetorial, e nomeadamente saúde e segurança social, que estão, parece às vezes, candeias às avessas. E depois um bocado o futuro, olhar um bocado para o futuro.
Quanto ao estudo feito pela Católica em parceria com a CNIS, sobre medidas de contenção que foram adotadas pelas IPS para fazerem face à pandemia e aos seus impactos na gestão, salientam-se algumas. Face à suspensão de valências, a medida mais adotada foi o apoio domiciliário em cerca de 68% das IPS. Cerca de 20% das IPS tiveram de reforçar o número de recursos humanos das respostas que mantiveram em funcionamento, maioritariamente por reorganização das equipas, transferindo recursos das respostas encerradas. Aproximadamente 20% das IPS reforçaram a ajuda alimentar, quer por entrega de bens alimentares, quer por aumento de refeições servidas. Planos de contingência para casos suspeitos e confirmados foram, de facto, sempre renovados. Reformulação de horários e turnos de trabalhadores. Medidas de higiene e proteção individual adicionais. Apenas 4%, e sublinho este aspecto, apesar de todas as dificuldades financeiras das instituições, apenas 4% teve necessidade de suspender ou fasear o pagamento de salários ou subsídios. Isto com recurso, enfim, à carolice dos nossos dirigentes. Quanto ao impacto da pandemia nas necessidades dos utentes, salientaram-se 3 aspectos, entre outros. O grupo mais afetado foi o dos idosos, seguido das famílias, das pessoas com doença mental, das pessoas com deficiência e das pessoas com dependências. As maiores razões que afetaram os utentes foram, com destaque, as consequências do isolamento, nomeadamente efeitos psicológicos, tais como solidão, perdas relacionais e de socialização, desgaste, stress e ansiedade, tristeza e medo. Consequências para a saúde, designadamente o agravamento de doença mental ou cognitiva pré-existente, a regressão da capacidade locomotora e o agravamento geral do estado da saúde. Quanto aos recursos mobilizados e respostas inovadoras adotadas para fazerem face às necessidades dos seus utentes, os principais desafios apontados pelas IPS para responderem às necessidades dos seus utentes, tendo em conta o processo de desconfinamento, foram as dificuldades financeiras, 63%, a falta de recursos humanos e ou as insuficientes competências, 35%, e a implementação dos planos de contingência e manutenção da capacidade de resposta, 33%. As estratégias mais destacadas foram a dedicação extraordinária do pessoal técnico, a articulação com entidades locais de saúde, a partilha de experiências com organizações congêneres e o apoio logístico das instituições. Quanto às necessidades das IPS para responderem ao momento atual de combate à pandemia, cerca de 86% das IPS reportaram como uma das principais necessidades o material de higiene e proteção individual, 75% considerou necessário o reforço de financiamento por parte da Segurança Social ou outra entidade estatal e cerca de 45% considerou necessário o reforço do pessoal operacional. Relativamente às medidas externas reivindicadas pelas IPS, destacam-se reforço do apoio financeiro, já o Sr. Manuel Lemos sublinhou, reforço e melhoria da articulação dos serviços públicos de saúde com as IPS, reforçando a telemedicina, apoio psicológico aos utentes e trabalhadores e a melhoria da comunicação e das orientações de atuações em contexto pandémico. Melhor articulação institucional, reforço da relação com o Instituto da Segurança Social, outros organismos estatais e a administração local. Melhoria dos canais de comunicação e transmissão mais assertiva, de diretrizes e partilha de boas práticas. Maior valorização dos profissionais do setor e da sua dedicação. Maior valorização do setor, incluindo o reconhecimento do papel e importância das IPS para a sociedade e para a economia nacional. Estratégias e medidas internas apontadas pelas IPS assinalam-se adaptação das respostas sociais à nova situação vivenciada, reforço dos planos de contingência e promoção de formação contínua de técnicos e colaboradores. Quanto à articulação intersectorial, sublinho que a perspectiva holística da pessoa, compreendida integralmente nas suas diversas dimensões, fundamenta a ação do setor social solidário, a pessoa toda na sua unicidade e também todas as pessoas. Tal concepção exige que a prestação de cuidados centrada na pessoa seja integrada com consistência, coerência e continuidade. Bem sabemos que no âmbito da prestação dos cuidados, nomeadamente de saúde e sociais, as entidades públicas se organizam por áreas setoriais. Estas são instrumentos organizativos e funcionais para a definição de competências e responsabilidades para a afetação de recursos humanos e financeiros.
E estando no centro destes cuidados a pessoa, depreende-se da indispensabilidade de articulação intersetorial para, por um lado, garantir a identidade da pessoa e o respeito pelas suas capacidades e a satisfação das suas necessidades complexas e, por outro lado, a gestão de recursos com eficiência e eficácia. Até considerando cada setor per se, importará refletir se há de facto integração e continuidade de cuidados de saúde e integração e continuidade de cuidados sociais. Vejamos. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu em 2008 como integração de cuidados de saúde as formas de interligação e cooperação na prestação e garantia de continuidade assistencial dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, tendo em vista a maximização da eficiência nas respostas e os melhores resultados em saúde. A Lei de Bases da Saúde define que o direito à proteção de saúde é o direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado de saúde físico, mental e social, pressupondo a criação e o desenvolvimento de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam níveis suficientes e saudáveis de vida, de trabalho e de lazer. Todas as pessoas têm direito à proteção da saúde, com respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, confidencialidade e privacidade, e a aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação, com prontidão e no tempo considerado clinicamente aceitável. Define ainda a citada lei, o direito à proteção da saúde constitui uma responsabilidade conjunta das pessoas, da sociedade e do Estado, e compreende o acesso ao longo da vida à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, cuidados continuados e cuidados paliativos. Cabe ao Estado promover e garantir o direito à proteção da saúde através do Serviço Nacional de Saúde, dos Serviços Regionais de Saúde e de outras instituições públicas, centrais, regionais e locais. No mesmo enquadramento legal, o Serviço Nacional de Saúde deverá pautar a sua atuação, nomeadamente pelos princípios da equidade, promovendo a correção dos efeitos das desigualdades no acesso aos cuidados, dando particular atenção às necessidades dos grupos vulneráveis, da universalidade, garantindo a prestação de cuidados de saúde a todas as pessoas sem discriminações, em condições de dignidade e de igualdade, e da integração de cuidados, salvaguardando que o modelo de prestação garantido pelo Serviço Nacional de Saúde está organizado e funciona de forma articulada e em rede. Claramente definida na lei, quer a integração de cuidados de saúde, quer a continuidade dos mesmos. Mas, pese embora o reconhecimento devido ao Serviço Nacional de Saúde, aguarda a CNIS que, no cumprimento da Lei de Bases da Saúde, seja garantido o acesso aos cuidados de saúde, e especificamente os primários, de todos os utentes residentes em estruturas residenciais de crianças, idosos e deficientes. Tem que ser assumido e garantido pelo Serviço Nacional de Saúde a estas pessoas a sua qualidade de beneficiários utentes deste sistema. Para a CNIS, só um acompanhamento integrado de proximidade e personalizado, centrado na pessoa, pode contribuir para reduzir a fragmentação de cuidados e garantir a sua prestação ao longo da vida. E agora, o que é olhando o futuro? Terceiro aspecto que gostaria de desenvolver. Estamos a iniciar a fase de descida, quer dizer, de ir retomando pouco a pouco a normalidade, com prudência, para continuar a vigiar a extensão do vírus, mas reconhecendo e confiando na responsabilidade cidadã, na gestão da sua saúde, sem discriminação pela idade e respeitando a autonomia pessoal, que não é outra coisa senão a capacidade de cumprir com as próprias obrigações morais. Aprendemos muito nestes tempos, muitas coisas boas, mas também coisas que podem melhorar e devem melhorar. E é a nossa obrigação procurar seriamente melhorar, se disso depende, que as pessoas todas possam viver decentemente. Compartilha-se a continuação do mais importante do aprendido. Cito 7 aspectos. Que nem todos somos iguais, que alguns são mais vulneráveis que outros e que requerem que se atendam às suas necessidades de uma maneira distinta, que não valem fórmulas simples para as realidades complexas, que se tratarmos todas as pessoas de modo igual, faltaremos à equidade e ao reconhecimento de que a igual dignidade merece igual estima e consideração, mas não fazer o mesmo. 2. Que numa sociedade justa, as ajudas de emergência, beneficentes e graciosas não podem nem devem ser um modo habitual de enfrentar o empobrecimento das pessoas, porque se deve garantir um rendimento básico a toda a cidadania que assegure uns mínimos de vida saudável. 3. Que a crise de cuidados e o envelhecimento das nossas sociedades, temas dominantes nos fóruns académicos, políticos e económicos, foram neste tempo desafios
que nos devolveram a consciência de que as relações comunitárias nos nossos ambientes naturais são imprescindíveis. 4. Que a domiciliação dos serviços é normalmente preferível à institucionalização e que a institucionalização, que muitas vezes não deixa de ser necessária, carece de ponderação. 5. Que há compromisso, aliás, sobre a domiciliação, ou melhor, a institucionalização, o Dr. Manuel Lemos sublinhou esse aspecto e a União das Misericórdias tem propostas muito interessantes. Que há compromisso e lealdades profissionais ou voluntários que não se pagam com salários, mas com honorários, quer dizer, com reconhecimento social a quem, para além das suas obrigações legais, presta uma atenção excelente, correndo riscos, porque sabe que na relação assistencial não só se joga a dignidade da pessoa atendida, cuidada, educada, protegida, lavada, alimentada ou acariciada, mas o próprio projeto de autorrealização pessoal, que o lucro e a distribuição desigual dos bens básicos e escassos, como por exemplo a prioridade dos desportistas no acesso aos testes de diagnóstico frente aos grupos de risco ou aos profissionais de intervenção social e sanitária, é imoral e injusto. 6. Porque a prestação de cuidados deve ser centrada na pessoa, urge que seja integrada com consistência, coerência e continuidade, pelo que urge promover a articulação e coordenação entre saúde, educação e segurança social, e que as estruturas de proximidade, instituições de solidariedade e autarquias se deem as mãos. 7. Que pôr em marcha um sistema eficaz e suficientemente dimensionado e sustentável de serviços sociais que possa preservar e enriquecer as relações e apoios comunitários é imprescindível. Assim, não podemos permitir que o próximo grande colapso seja o das instituições de solidariedade, falo de Misericórdias e IPS, facilitando ajudas de emergência para necessidades básicas a uma grande parte da população. Para já, tenho dito. Muito obrigado, Padre Lino Maia, pela excelente intervenção e, enfim, um conjunto significativo de reflexões e de propostas que deixou aqui para o debate conjunto. Enfim, muitos deles já se enfim, verificavam antes deste evento, mas acho que no fundo o período da pandemia veio, eu diria, pôr em evidência a necessidade de melhorar em múltiplos aspectos, entre os quais naturalmente o da articulação das respostas sociais com as respostas na área da saúde, na área da educação e no combate à pobreza. E voltaremos com certeza a estes temas na sequência do debate que faremos após as intervenções iniciais. Muito bem, convidarei então agora a professora doutora a Maria Amélia Ferreira a fazer a sua intervenção nesta matéria. Enfim, penso que este tema da integração entre as respostas em saúde e as respostas sociais é também um tema que lhe é muito caro, mas convidava então a fazer a sua intervenção inicial. Muito bem. Sr. Professor, será possível depois autorizar-me a compartilhar a tela, que eu tinha aqui depois 2 ou 3 slides para mostrar? Com certeza. Eu não sei se ele tem esta possibilidade, mas penso que quem está a gerir aqui a sessão pode fazê-lo. Eu não tenho, creio que, esta possibilidade. Deixa-me só ver se... Espera aí, se calhar já dá, espera aí. Já consigo. Ok, muito bem. já Tu consigo. está a gerir aqui a sessão, creio que já lhe permitiu fazer. Obrigado. Já estou a conseguir. Pronto, eu agora nem vou sair daqui. Vou deixar estar, para já vou deixar estar. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite para estar nesta sessão que está a abordar um tema que tem sido desenvolvido, ou melhor, que nos tem preocupado, não só agora nesta fase da pandemia, mas também já ao longo dos tempos. E estou numa posição um bocado complicada aqui no meio destes 2 catedráticos. O Sr. Professor disse que eu era catedrática, mas eu tive o primeiro catedrático, que foi o Dr. Manuel Lemos, o segundo catedrático, o Padre Lino Maia. Portanto, eu no meio destes 2 catedráticos não passo de uma, eu diria, assistente não, mas se calhar uma professora auxiliar, e que tenho aprendido imenso com estes dois homens. Nós não aprendemos só com as mulheres, aprendemos com os homens. Isto tem sido um momento, tem havido momentos de aprendizagem muitíssimo relevantes.
E eu queria, nesta altura, naquilo que nós estamos a falar, da resposta das IPS, na retoma, no fundo, no combate à pandemia, e depois também naquele futuro que o padre Lino Maia falou, da retoma daquilo que hoje já se designa o novo normal. Numa crise que, como disse o Dr. Manuel Lemos, nos apareceu de surpresa, mas também nos fez confrontar com tempos de muita incerteza, de muito receio e, fundamentalmente, com uma necessidade de atuação muito rápida perante uma situação de todos desconhecida, que foi esta pandemia. E nunca em lado algum se viu instituições, e um número tão elevado de instituições na área social, responderem de modo muito rápido, de modo tão rápido e eficaz como as nossas instituições responderam. Eu acho que isto é um sinal de que, de repente, emergiu uma realidade que é uma realidade de capacidade de resposta que não era provavelmente previsível em diferentes fóruns que existissem. E as IPSS responderam e adequaram, de facto, o seu funcionamento na saúde e na ação social. E isto que nós sempre discutimos, da articulação da saúde com a ação social, e que tem sido um tema muito recorrente naquilo que eu tenho desenvolvido ao nível da misericórdia, em que sou provedora da misericórdia do Marco, portanto numa área rural, numa área muito pobre, numa área muito envelhecida, sem receitas a nível local, mas também que nesta altura não havia receitas nem a nível mundial, nem nacional, e então local não havia mesmo. E eu aqui contrariaria o que disse o Dr. Manuel Lemos, que quando refere que fechamos, nós não fechamos. E isto foi a grande salvação dos nossos cidadãos ao longo deste tempo, é que nós não fechamos. Nós demos o corpo às balas, nós estivemos sempre presentes, nós não fomos para teletrabalho, nós todos os dias nos confrontávamos com riscos que não sabíamos avaliar e que nos eram desconhecidos. Nós estabelecemos estratégias inovadoras de aquisição de materiais, criamos e adotamos em tempo recorde procedimentos internos para prevenção, adaptamos atividades produtivas de modo a conseguir, dentro do desequilíbrio económico, um equilíbrio que nos permitiu manter ao longo de 2020 e mantivemos estas características. Nunca, de modo algum, sem estas instituições, teria havido as respostas que houve e a crise de saúde seria uma crise muito maior. Para além da crise de saúde, a crise social claramente vai ser uma crise que, já se estando no terreno, e o padre Lino Maia bem apresentou resultados relativos ao estudo feito a nível da Universidade Católica, também a União das Misericórdias tem uma avaliação feita a este nível, também é muitíssimo relevante e é o nosso próximo desafio, na medida em que salvar vidas foi o nosso primeiro objetivo. Criar a almofada social para os próximos tempos terá que ser também um objetivo. E, de facto, não podemos estar a contar que o Estado nos dê essa resposta, dado que fugiu sempre ao debate, mesmo para aquilo que nós estamos a tentar designar como o lar do futuro, como as instituições de apoio aos mais frágeis, que são de facto aqueles que estão ao cuidado quer das misericórdias, quer das outras instituições de solidariedade social. Portanto, o que mudou, eu acho que mudou muito, mudou o modo como as instituições se relacionaram, mudou o modo como as instituições funcionam internamente, verificou-se a necessidade destas abordagens multidisciplinares, a criação dos planos de contingência foram cruciais porque nos permitiram e possibilitaram ao longo de um ano, com múltiplos planos de contingência, avaliar o decorrer desta pandemia e a nossa capacidade de resposta, e também isso nos criou oportunidades de mudança.
nunca houve nenhuma circunstância em que a oportunidade de mudança fosse necessária ser assumida de modo tão rápido, mesmo lamentando perdas e atrasos. Eu acho que partimos muito mais bem preparados para aquilo que 2021 nos trouxer relativamente a isto. Eu agora só queria mostrar este diapositivo que mostra um trajeto que foi sendo desenvolvido na misericórdia do Marco, naquilo que eu defenderei de todo o modo, que é a articulação dos modelos, portanto, a criação de modelos integrados de saúde social, eu diria neste caso no envelhecimento, que é onde nós trabalhamos, mas também noutros setores, digamos, da nossa população. Nós começamos em 2014 e tudo isto através de financiamentos de projetos competitivos que nos foram permitindo, desde 2015, desenvolver este projeto até neste momento ter uma visão muito clara daquilo que é um modelo integrado de saúde social. Começando com uma equipa multidisciplinar, isto aqui passando agora àquilo que é mais, digamos, da parte macro mais para a parte micro, um modelo digamos, de serviço móvel de saúde no Conselho do Marco Canaveses, ao qual se seguiu um outro projeto com articulação com uma junta de freguesia quando este financiamento foi concluído. Em 2018 partimos do projeto de serviço móvel de saúde integrando os cuidadores. A preocupação com os cuidadores começou a ser muito real, com uma formação quer presencial, quer à distância. Integrando isto sempre na conjuntura do envelhecimento no local, do envelhecimento na comunidade e o desenvolvimento de um outro projeto em 2019 em meio rural, em que é feito o apoio da fisioterapia no domicílio dos idosos, complementado com a integração dos idosos no seu próprio meio rural, naquilo que hoje se chamam as intervenções não farmacológicas no envelhecimento, que é o projeto Green Care, que é financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e que nos tem permitido fazer uma intervenção não farmacológica. E em 2020, através de estes dois projetos que neste momento estão em desenvolvimento, temos aquilo que chamamos o modelo integrado de saúde social no envelhecimento, em que foi, digamos, organizado um pacote de apoio a nível de consultas especializadas na área da saúde no domicílio, acompanhando também um apoio na própria instituição e à distância através da teleconsulta. E ao mesmo tempo, naquela crise que hoje existe a nível da saúde mental, muito produzido pela solidão que esta população tem vivido, estamos a desenvolver concomitantemente um programa de estimulação cognitiva, também com um financiamento através de um programa especializado a esta mesma população. E, portanto, aquilo que nós temos de facto, temos aqui algumas das imagens desta intervenção no decurso da pandemia, portanto, mesmo na altura em que o confinamento era exigido, nós continuamos a prestar este apoio e pretendemos fundamentalmente desenhar aquilo que é o futuro do envelhecimento, com uma intervenção distintiva destes padrões de envelhecimento na comunidade, com uma cultura de cuidado em resposta àquilo que eu chamo a revolução do envelhecimento. O impacto fundamental é a criação de uma cultura de reflexão sobre a revolução da longevidade, com a implementação do modelo de cuidados integrados,
o Dr. Manuel Lemos já me terá dito que há 30 anos que andamos a discutir isto, se calhar é bom que ao fim de 30 anos consigamos pôr isto no palco da discussão pública, e criação de um modelo com base de intervenção social, com uma resposta muito rápida, controle à distância, no apoio a esta população fragilizada pela Covid, onde o isolamento está associado a um conjunto de outras doenças e que vai afetar os mais velhos sem retaguarda familiar e social. Eu penso que com este exemplo se mostra que é possível. É possível desde que os poderes públicos estejam interessados na discussão de colocar isto na linha da discussão daquilo que de facto vai ser necessário que nós mais jovens queiramos, e os nossos filhos e os nossos netos, preparar num futuro que, exatamente como se falou, que assegura a dignidade e a cidadania. E lamentando as perdas e os atrasos, eu acho que com isto tudo partimos muito mais bem preparados para 2021, e que a humanidade, dotada de armas necessárias para a mitigação da pandemia, permita que as IPSS continuem a sua estratégia de desenvolvimento ao serviço dos portugueses. É possível, é uma questão de nos batermos por isto e de facto que percebam com os dados que existem. O Dr. Manuel Lemos mostrou-os, o Padre Lindo Maio mostrou-os, há modelos que estão a desenvolver, não podemos continuar a pactuar com o deixar-se passar, o deixar ser, porque esta pandemia trouxe muito, fez emergir muito daquilo que é a nossa necessidade de dar dignidade digamos, à fragilidade, aos mais frágeis, e assegurar de facto este desenvolvimento. É possível. Eu sou crente nisso, e penso que temos condições, com as pessoas que neste momento estão à frente destas instituições, de poder demonstrar com dados efetivos, dados reais, dados de investigação, como foi apresentado aqui, que podemos criar um melhor futuro. Se for esta a lição que vai resultar desta pandemia, eu penso que a humanidade sairá mais reforçada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora, pela sua excelente intervenção, e vamos trazer para o debate, enfim, a demonstração de que é possível, não é? Pegando nas suas palavras, no fundo, construir um modelo de resposta integrada que junta as áreas da saúde, da intervenção social e centrado na pessoa humana, para, no fundo, enfim, recuperando aqui no fundo uma das mensagens deixadas pelo Padre Lindo Maia, no fundo, que é importante é desenvolver as respostas centradas na pessoa humana, enfim, na sua individualidade, no fundo, e sobretudo tratando-se de públicos muito vulneráveis. As instituições devem estar à altura de articular as suas respostas para poder, no fundo, cumprir com a sua missão, enfim, eu diria a sociedade cumprir com a sua missão, porque no fundo, a missão das instituições é também a missão da sociedade. Muito bem, passamos então para a última intervenção inicial, do nosso colega Fernando de Campos, enfim, que tem também, enfim, vasta experiência e ligação a este setor, enfim, em múltiplos domínios, enfim, enquanto autarca, agora também ao serviço mais direto das instituições, e portanto, enfim, esta integração também entre instituições envolvendo os poderes locais é também muito importante, e, enfim, vamos ouvir a intervenção inicial do Dr. Fernando de Campos. Ora, uma saudação para todos também. Eu tenho aquilo que se considera a intervenção mais fácil, está tudo dito. Se a professora Maria Amélia acha que depois dos antecessores é um assistente, então o porteiro sou eu, portanto está o problema resolvido. Não, de facto, estamos perante pessoas muito avalizadas, que estudaram profundamente, que a experiência ajudou a consolidar estas questões do setor social e do apoio e das questões do envelhecimento. Este conceito que a professora Maria Amélia coloca aqui tem a ver com aquilo, um pouco aquilo que disseram, quer o
o Dr. Manuel Lemos, quer o Padre Lino Maia, que é, quanto mais tarde se institucionalizarem os utentes, é o melhor serviço que podemos prestar, enquanto eles puderem estar em casa, nos locais que lhes traz tanta saudade de toda a vida por passar. Tudo o que pudermos fazer para que eles venham o mais tarde possível para a institucionalização, acho que é um serviço já por si notável que podemos prestar a quem tem necessidade dos serviços do setor social. E eu vou associar isto à questão da resiliência que tanto se discute neste momento. Eu acho que o Portugal tem vários, mas neste caso concreto, tem um defeito grande em que o país, em que quando faz uma lei, é uma lei para todo o país, para o interior, para o litoral, para o sul, para o norte, para os locais mais quentes ou mais frios. Portanto, nunca fomos, acho eu, capazes de olhar para as especificidades de determinadas regiões e ver que aqui é este modelo, ali é aquele modelo. E essa infelizmente, tem levado a que, por vezes, as coisas não evoluam como nós gostaríamos. Falando de um setor que já falaram os oradores que me antecederam, o apoio domiciliário. Numa zona urbana, numa cidade, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, numa cidade grande, o apoio domiciliário não pode ter a mesma legislação que tem o apoio domiciliário em Boticas, em Marco de Canaveses, em Bragança ou na Guarda. Não pode. Porque os poderes públicos têm que entender que não é a mesma forma de tratar os problemas, nem os mesmos custos. Uma carrinha com uma boa equipa de apoio domiciliário numa cidade para à porta de um prédio e, durante o dia, levou a alimentação e tratou do apoio de 20 ou 30 ou 40 pessoas. E não teve que andar mais quilómetros do que quase fazer uma paragem ou duas. Nas regiões do interior, nada disso é assim, porque é preciso andar não sei quantos quilómetros para levar o almoço ao seu Zé, é depois preciso andar tantos outros quilómetros para ir levar o almoço e fazer a higiene da senhora Maria, seja como for. Portanto, isto tem que ser, de uma vez por todas, os poderes públicos têm que olhar para esta questão de uma forma diferente. Eu acho que este conceito da pessoa Maria Amélia e também aquilo que o Padre Lino Maia já referiu, aquilo que o Dr. Manuel Lemos conhece bem e que anda a ser estudado relativamente ao apoio domiciliário, a todas as questões do envelhecimento, mas levar as pessoas para locais, desenraizá-las é o pior que podemos fazer. E, aliás, cria-se aqui um conceito que na zona rural tem muita importância. Todos ouviram falar disso, que é o conceito do vizinho. O vizinho é aquele que está ali, no momento certo, que ajuda, que contribui, que vai auxiliar, que nos dá o conselho. E isso é muito importante. E eu acho que a bazuca, e há quem chame também a vitamina, poderá ser a última oportunidade que temos para, em zonas de baixa densidade, e é para essas que eu neste momento estou a dirigir a minha reflexão, portanto, elas têm que ser vistas de uma forma completamente diferente. Se assim não for, se nós não verificarmos e não criarmos apoio para que pessoas que podem estar na própria povoação podem ajudar a fazer-lhe a comida, dar-lhe ajuda na alimentação, no momento de lhe dizer para não se enganar a trocar os remédios, que vai lá ver e ajudar a fazer aquele trabalho que era feito tão sofisticadamente como apresentou a professora Maria Amélia. Portanto, estas formas podem levar com que, naturalmente, que não vamos resolver o problema
do interior do país, das zonas de baixa densidade, mas podemos dar um forte contributo para que se fixem algumas pessoas, aliás, com esta questão agora até do trabalho à distância, do trabalho, não é? Aí também é uma solução que pode ser equacionada, e eu, aliás, a esta ideia chamo-lhe aldeias com vida. Acho que é possível ainda hoje, em algumas aldeias, não em todas, infelizmente, criar esse modelo de aldeias com vida. Ora, relativamente à questão do terceiro setor, das IPSS, com a questão da pandemia, já foi basicamente tudo dito, reforçado e realçado com os números que já existem. Aliás, a importância do tema é absolutamente atual, não é? Porque, convém lhe dizer, reforçar aquilo que há bocado disse o Dr. Manuel Lemos, nós não vimos, felizmente, em Portugal, o mesmo que se viu na Espanha ou na Itália, acho que foi as piores imagens que ainda hoje nos marcam e nos vão marcar para sempre, onde as pessoas abandonaram. Os nossos funcionários, foi como já foi dito, e eu quero reforçar, absolutamente extraordinários. Houve quem ficasse semanas, as 24 horas por dia, dentro das ERPs, e a família quase não haviam ou diziam-lhe adeus por uma janela. Portanto, gente desta que o país tem, de qual deve ter muito orgulho, tem que, obviamente, ser reconhecida, bem como os dirigentes que em alguns momentos foram tão maltratados e que deram sempre também o peito às balas, estiveram na linha da frente a ajudar, a colaborar, a orientar sempre que era possível na resolução dos problemas que foram, todos nós sabemos, tremendos. Mas agora, felizmente, temos os resultados que o Dr. Lemos há bocado apontou, que só nesta semana temos 0 óbitos nos lares. Relativamente a esta ligação que eu quis fazer com a bazuca ou vitamina, tem a ver com a possibilidade que podem ter eu perdi-me aqui um bocado, portanto, é importante que a lição se aprenda e que é fundamental reforçar a solidariedade institucional entre o setor social e o setor da saúde, que tantas vezes foi tão difícil. E só a paciência de algumas pessoas que conhecemos que aqui estão e o bom senso, como dizia o Padre Lino Maia, levou a que as situações não fossem piores que aquilo que foram. Portanto, nós temos que ter uma boa relação institucional para podermos ser parceiros de facto. Na realidade, a pandemia veio agravar ainda mais a máquina burocrática dos serviços públicos. Em plena pandemia, como vocês sabem, uns sabem por experiência própria, outros porque foi contado, houve inspeções em que toda a gente preocupada com o que estava a acontecer se punha em causa se a designação da colaboradora era auxiliar ou era encarregada de não sei o quê, e ninguém estava preocupado com isso, naturalmente queríamos era resolver outros problemas. A ligação ao poder local acho que é bom e é importante, e se o Jorge concordar, ao terminar a minha intervenção, que foi curta, mas que é possível face ao que estava já tudo dito, que se fale nesta ligação, que felizmente na maior parte dos locais é boa, está consolidada, põe toda a gente a trabalhar no mesmo sentido. Outros sítios não é assim, infelizmente são poucos, mas relativamente ao relacionamento com o poder local e com a transferência de novas competências para o setor. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem, muito obrigado, Fernando, pela reflexão e pelas ideias e sugestões que trouxe aqui à conversa. Enfim, eu destaco, obviamente, o reforço para o caráter heterogéneo que tem que ter as respostas sociais no território. Nós sabemos muitas vezes, enfim, que quem desenha
os modelos de financiamento e quem desenha às vezes até as formas de intervenção, enfim, tem um conhecimento insuficiente do território e da sua heterogeneidade, e obviamente enfim, o interior não é igual ao litoral, o norte não é igual ao sul, e portanto temos zonas altamente despovoadas, zonas altamente povoadas e com problemas sociais distintos. Muito bem, eu aproveitarei então agora o tempo que resta para podermos debater em torno aqui de alguns eixos. Eu, em primeiro lugar, realçaria alguns temas-chave das intervenções iniciais, desde logo o reconhecimento que eu acho que falta fazer, enfim, não da nossa parte, enfim, que organizamos este evento, enfim, porque achamos que é importante dar esta oportunidade às instituições de falarem sobre o seu papel no combate à pandemia, mas o reconhecimento que eu acho que faz falta da sociedade, e em particular dos poderes públicos, aquilo que foi o trabalho extraordinário das instituições no auxílio às pessoas, que é disso que se trata, não é? Enfim, como diria o Dr. Manuel de Lemos no início, enfim, ninguém desertou, enfim, puseram-se em causa muitas vezes riscos de vida para os próprios profissionais, no fundo, para salvar vidas, para ser a almofada do Sistema Nacional de Saúde, enfim, fazendo um pouco de tampão naquilo que era os efeitos da pandemia no sistema de saúde, e também da almofada social, porque no fundo as carências em saúde vieram acompanhadas de carências de natureza social e económica, enfim, que vão perdurar muito para além daquilo que é o problema de saúde pública, e eu acho que no fundo a questão que vos colocava era, enfim, nós vimos, por exemplo, o Governo aprovar, enfim, apoios financeiros extraordinários para os profissionais na área da saúde, vimos o Governo aprovar subsídios de risco para alguns grupos profissionais, enfim, na vossa opinião, no fundo, já tardam, enfim, o ter havido um reconhecimento daquilo que foi o papel dos profissionais ligados às instituições, naquilo que foi enfim, o seu trabalho extraordinário no combate à pandemia, foi e continua a ser, porque no fundo, infelizmente, ela ainda não terminou, uma questão que vos deixo para reflexão, e isto, enfim, a talho de fosse, obviamente, nos problemas de financiamento que vieram associados à pandemia, enfim, pelos custos acrescidos com as despesas com saúde, equipamentos de proteção, enfim, planos de contingência, reforço de pessoal, etc., enfim, que não estariam e que não estavam previstos nos modelos de financiamento habituais. No fundo, a reflexão que vos deixo é o que é que, no fundo, que novo modelo de financiamento é que devemos, no fundo, olhar no futuro para as IPSS, no fundo, aqui olhando já para esta perspectiva mais integradora das respostas, incluindo as respostas sociais, as respostas em saúde, as respostas em educação, as respostas no combate à pobreza, as respostas, enfim, no combate às desigualdades de natureza económica e social, da promoção da igualdade de oportunidades, enfim, das múltiplas funções que desempenham as IPSS no território, foi uma questão que vos deixo aqui também para reflexão. E, enfim, mais um tema que, pegando aqui no exemplo trazido pela professora Maria Amélia Ferreira, mostrando que é possível, no fundo, o desenvolvimento de um modelo integrado de resposta social em saúde. Enfim, eu juntarei ele as dimensões da educação e as outras dimensões do combate à pobreza e à desigualdade e à exclusão. Enfim, o que é que tem que ser feito, no fundo, para que este modelo se consiga implementar em mais instituições? Enfim, o que é que tem que mudar do ponto de vista das instituições que tutelam o setor? Enfim, são vários ministérios, várias entidades, incluindo aqui, naturalmente, também os poderes locais, os municípios e as juntas e as freguesias. Muito bem, agora passo a palavra para quem quiser tomar a dianteira e responder a estes desafios, enfim, e outros que foram suscitados aqui na sequência das intervenções iniciais pelos oradores. Muito bem, quem é que quer tomar a palavra? Manuel de Lemos, quer tomar a palavra? Força. Posso. Eu gostava de dizer algumas coisas. Primeiro, não me expliquei bem. Quando eu disse que nós fechamos para proteger a vida das pessoas, porque não havia medicamentos nem vacinas, mas não fechamos. Pelo contrário, abrimos-nos ao mundo. Essa era a primeira questão, e foi para ser rápido, que não fui tão... Depois dizer assim, o que é que falta, doutora? Coragem política. Isto tem que ser top-down, top-bottom, não é uma coisa, isto que falta é coragem política. Nós precisamos de perceber que a segurança social, bem ou mal, não interessa, eu acho que bem,
tem 40 anos de ligação com as instituições. O pacto faz 25 anos, mas já então atrás, com o nosso querido amigo Silva Peneda, com outras pessoas, tinham feito um trabalho muito grande no sentido dessa aproximação. E, portanto, mal ou bem, é claro que a Segurança Social precisa de melhorar, precisa de se modernizar, precisa de connosco criar circuitos de informação, está aí a transição digital, está aí a transição ambiental. Por exemplo, o Fernando falou, sabe que em Mértola, os quilómetros que percorre a Misericórdia todos os dias no apoio de domiciliar dava para ir chegar a Berlim? Que em Mogadouro dava para chegar a Paris. Portanto, digamos, de facto, os preços não podem ser o mesmo. E, portanto, é interessante, eu acho que quem quiser, nós estamos todos de boa fé, não temos percursos políticos a fazer, as nossas vidas estão feitas, temos alguma experiência desta matéria e, portanto, o que nós queremos é ajudar pessoas. E o Estado tem que fazer opções. É a TAP ou é os idosos? Quanto é que custa? Como é que faz? É mais uma autoestrada ou são os idosos? E as crianças? E as pessoas que vão passar fome agora? É uma questão de opções. E por isso, quem quer que esteja no plano político tem que também não podemos entregar tudo ao Estado. Os partidos da oposição também são Estado. Não são governo, mas são Estado. E, portanto, também tem aqui um papel importante para que a nossa solidão não fique total. E, por isso, eu diria que no dia em que houver uma articulação entre a saúde e a segurança social, o Estado gasta menos dinheiro nos hospitais, acabam as corridas, aquelas filas de ambulâncias à porta das urgências e as pessoas são mais bem tratadas e melhor tratadas. Muitas vezes nem é uma questão de dinheiro, é uma questão de diálogo, de bom senso e de ir contra alguns lobbies, isso é óbvio, mas na vida se faz sem dor. A interação, sabe uma coisa, doutora, é que ou venha bem ou venha mal, porque perante este tsunami geracional que nós temos aqui hoje, nós neste momento temos 23% da população com mais de 65 anos. Vamos demorar 39 anos a dobrar esses 25%. Mas os mais de 75 anos vão dobrar em 15 anos, segundo os estudos dos nossos demógrafos. Nós corremos o risco de em 2050, que é depois da manhã, termos entre 32% e 50% de pessoas com mais de 65 anos e muita gente com mais de 75 e muita gente com mais de 85. Portanto, se não for a bem, vai ser a mal. E era bom que o Estado conversasse, pedisse apoio às universidades, com as pessoas que estão no terreno, num diálogo aberto, franco, e é essa a grande proposta que eu acho que tem que ser feita. Mas tem que ser top-down, porque se ficarmos à espera que de baixo para cima nunca mais lá chegamos, porque há sempre todos os dias uma urgência política que abre os telejornais e alguém tem que responder a ele. Manuel Lemos, enfim, e demais, mas eu acho que temos aqui duas dimensões. Eu diria que temos o imediato, não é? Porque imagino que a situação financeira das instituições tenha ficado muito pauperada na sequência deste período e, portanto, enfim, porventura necessitando eu diria, de um plano de emergência, não é? Mas, enfim, para evitar as respostas ad hoc e, no fundo, muitas vezes voluntaristas e assentes na emergência e menos na planificação, repensar o modelo de financiamento numa base de estabilidade, de compromisso, eu diria de contrato social, com objetivos claros e, obviamente, aqui as instituições estão, creio que, obviamente, disponíveis para participar nesse contrato. Claro que sim. Muito bem. Padre Lino Maia, diga, Manuel, diga, as instituições não pedem mais do que lhes pagarem os serviços. Uhum. Ninguém está a trabalhar pelo lucro. E de facto, aquilo que o Dr. Manuel Lemos falou das percentagens correspondentes ao pagamento dos serviços começa
a tornar-se insustentável em algumas das respostas que são dadas através nas instituições, e que seguramente o Estado pouparia dinheiro numa articulação que fosse feita dentro desta área. Eu não tenho dúvida. Agora, as instituições não podem, veja, eu mostrei o exemplo que nós estamos a conseguir desenvolver, mas estamos a conseguir desenvolver isto através de projetos que no fundo acabam por contar também com o pessoal da própria instituição, que deixa de trabalhar na instituição X horas por dia para poder desenvolver estes projetos. E muitas das vezes a passar uma manhã para ir atender dois utentes, como diz o Fernando Campos, que ali no Marco é meia hora para um lado, é meia hora para o outro, para estar, e as pessoas precisam de falar, e portanto precisam de tempo. E é esse tempo que também é preciso contabilizar. Não tenho dúvida que tem que ser uma abordagem top-down, mas também lembro-me sempre daquilo que o Dr. Manuel Lemos diz, que há 30 anos que ouve dizer isso. Eu gostava muito que nós não saíssemos desta nossa esfera de vida sem conseguir, no mínimo, lançar a discussão e fazer, digamos, tornar isto muito objetivo para ver o nível de coragem que possa haver, a coragem política que possa haver para rebater uma situação destas. Isto poupa dinheiro, centraliza os cuidados na pessoa, personaliza os cuidados e todos nós sairíamos a ganhar. Se não formos nós, irão ser os nossos filhos. Muito bem. Muito obrigado. Padre Lino Maia. Se me permitissem, eu, subscrevendo tudo o que foi dito, e muito bem dito, eu gostaria de situar um pouco esta questão. Nós corremos um sério risco, ou de encerrar instituições que são importantes, ou então de desviar as instituições da sua missão. Eu, quando digo instituições, digo misericórdias, IPS, etc. etc. A tradição da proteção social vem, de facto, das misericórdias, a tradição vem daí. Depois juntaram-se muitas organizações locais, centros sociais paroquiais, etc., etc., juntaram-se aí. O Estado despertou para esta obrigação tarde, pronto, e diria que não despertou com uma assunção de responsabilidades. O Pacto de Cooperação foi muito importante, celebra este ano 25 anos e foi muito importante. Agora, o que é que nós temos neste momento, e os estudos mostram-nos, e sem margem para dúvidas, que há 18% de instituições com EBITDA negativo e 40% que ano após ano têm resultados negativos. Isto não pode eternizar-se, não é? O que é que pode acontecer? É que, e como já o Sr. Manuel Lemos há um bocado sublinhou, o Estado participa em média em cerca de 38%, 36%, 38% nos custos das instituições. Os utentes deveriam, em princípio, comparticipar no restante, 62%. Acho que estou a fazer bem as contas. Mas, para isso, nem todos os utentes terão acesso às instituições. E, portanto, automaticamente as instituições desviam-se da sua missão, que é privilegiar mais carenciados. E começam, então, a selecionar os seus utentes. Isto é maléfico, não é? Para não dizer outro termo. Não é? Ora, é preciso que o Estado aqui assuma as suas responsabilidades, para que ninguém, de facto, fique para trás. Portanto, a comparticipação do Estado não pode ser estabelecida uniformemente para todo o país e para todos os utentes, tem que, de facto, olhar ao território, à diversidade do território e à diversidade da população, que não é toda igual, mas tem todos os mesmos direitos. O direito à proteção social é um direito universal. E, portanto, eu penso que temos de mudar bastante o modelo de financiamento das instituições. Claro que é importante que as instituições privilegiem os mais carenciados,
Agora, as instituições são necessárias e, portanto, têm que ser compensadas numa comparticipação do Estado que assuma a diferença, de facto, entre a comparticipação do utente e o custo real da frequência da instituição. Isto é um passo que é preciso dar. Nós estamos a 25 anos e vamos provavelmente rever o Pacto de Cooperação, e eu penso que é preciso dar este passo. Se não se der este passo, mais ano, menos ano, porque não é sustentável esta situação. E as instituições vão desviar-se da sua missão. Eu recordo-me que há cerca de 3 anos o Sr. Manuel Lemos disse, e muito bem, que para as misericórdias e para as IPS poderem continuar a prestar o apoio que prestam, precisam também de ter utentes que possam comparticipar significativamente, para compensar aqueles que não comparticipam em nada. Isto criou alguma polémica e houve um partido, inclusive, que nos chamou ao Parlamento, porque dizia que estávamos a selecionar, então, os mais favorecidos, não é? Nós não queremos selecionar os mais favorecidos. Não temos nada contra os mais favorecidos, também são filhos de Deus e têm os mesmos direitos que são direitos de cidadania. Agora, o que é preciso é que ninguém fique para trás. E aqui o Estado tem que assumir as suas responsabilidades. Portanto, quando fala e eu quando digo o Estado, e aqui também abro um bocado a janela para outro aspecto. Já todos nós praticamente sublinhamos a importância da comunhão com as autarquias. É preciso também aqui, eu sou um bocado crítico contra, diria, o despejar de responsabilidades sociais de transferência de responsabilidades sociais para as autarquias. Eu acho que as autarquias têm um papel importante nesta área. Penso que no atendimento, etc., têm uma responsabilidade muito importante. Agora, são realidades de proximidade e que conhecem os cidadãos. Podem também ajudar, contribuir, não como subsídios, mas podem contribuir para que, de facto, estas instituições continuem a prestar o serviço que prestam, para que ninguém, sublinhe, isto para mim é o importante, para que ninguém fique para trás. Muito bem, uma questão que vos coloco a propósito desta questão que o Padre Lino levantou agora enfim, da eventual transferência acrescida de competências em matéria social para as autarquias. Nós sabemos também que as autarquias se substituíram durante a pandemia ao Estado em múltiplas funções. Enfim, à semelhança do que fizeram as IPSS, substituíram-se ao Estado em múltiplas funções. Basta ver, enfim, na área da educação, na área da própria saúde, enfim, das respostas sociais. Mas enfim, há esse risco, eu penso que é o risco que o Padre Maia levanta, enfim, de se poder criar, enfim, eu diria, mecanismos paralelos de atribuição de prestações sociais, enfim, criar alguma dependência até das prestações sociais, sem atender, eu diria, à verdadeira finalidade e às verdadeiras necessidades, enfim, e muitas vezes são as instituições que conhecem melhor quem é que mais necessita de apoio em caso de emergência. Muito bem. Fernando, enfim, da sua experiência autárquica, não é? Que conhece bem, coloco também a questão que suscitei há um pouco, que é, nós sabemos que o país está em envelhecimento, só um segundo, Fernando, o país no fundo está em um envelhecimento acentuado, que infelizmente não vai abrandar nos próximos tempos, e portanto mesmo que haja uma inversão completa naquilo que são os fenómenos da natalidade e até dos fluxos migratórios, e aí, enfim, esta era matéria suficiente só para nós debatermos sobre o papel que as próprias instituições têm, no fundo, no apoio às famílias com crianças, e é um papel muito importante. Nós sabemos no território que são muitas vezes as instituições as únicas presentes no apoio à primeira infância, e ela é muito importante. Mas eu coloco-vos esta questão. A pandemia despoltou também novos modelos de organização do trabalho, não é? Novos modelos de fazer economia, e eu diria e esses modelos vão ficar, e eu diria que no fundo pode ser aqui uma
uma derradeira oportunidade do regresso de muitas populações ao interior do país, no fundo às suas origens, às suas raízes, não é? E aqui a questão que vos coloco é, se somarmos ao efeito que o envelhecimento vai ter na procura das respostas das IPSS, não é? Que esse vai ser muito acentuado, não é? E que elas, no fundo, já não conseguem dar resposta, e basta ver a quantidade de lares ilegais e outras entidades ilegais que, enfim, que existem no país. Se, no fundo, se verificar, no fundo, não consideram vocês, no fundo, que aqui as IPSS podem ser um elemento adicional da atratividade das populações no regresso, no fundo, às zonas mais despovoadas. Agora, enfim, neste novo contexto em que, porventura, a proximidade aos grandes centros urbanos, com a emergência das novas formas de trabalho, com o trabalho à distância, pode, no fundo, facilitar a decisão de regressar ao interior e, com isso, no fundo, poder ter, ou poder querer ter para si e para as suas famílias e, sobretudo, para as suas crianças, as mesmas oportunidades de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso ao lazer, de acesso à cultura, no fundo, que existem no interior. O que é que acham, no fundo, que papel é que acham que podem ter aqui as instituições nesta, no fundo, nesta, eu diria, derradeira oportunidade de repovoar o país, porque de outra forma acho que muito difícil que se consiga, mesmo com fortes investimentos públicos, no fundo voltar a ter uma estrutura demográfica, eu diria, equilibrada na maior parte do território português. Bem, relativamente à primeira questão, e que o padre Maia há bocado referiu, as autarquias e as instituições do setor social têm que ser parceiros. Com clareza, com cada um na sua função, mas todos a contribuir para a resolução do problema que existe e que está perante todos. Se assim não for, podemos não ter um bom sistema, podemos ter um péssimo sistema. Eu, aliás, estou convencido que quer as autarquias, quer as instituições reconhecem isso e estão disponíveis para se sentarem e para encontrarem melhores formas de relacionamento. Relativamente à outra questão, que tem a ver com o regresso às origens de muita gente que saiu e que não tem, e que quer até regressar, era um pouco que dizia há bocado. É preciso criar mecanismos de resolução dos problemas, do acesso ao ensino, para que os filhos tenham a creche, tenham a pré-primária, como em todo lado. Portanto, é preciso criar redes de apoio que possam ser, digamos, otimizadas. Se assim for, eu disse há pouco e repito, acho que estamos perante, provavelmente, a última oportunidade de termos a possibilidade de reativar, não todas, que isso acho que está fora de questão, mas uma parte significativa das nossas terras mais rurais, de territórios de baixa densidade, onde vão encontrar qualidade de vida e vão, acima de tudo, encontrar todos os meios de que dispõem também nos centros urbanos, e seguramente que isso será atrativo. Essa é a minha opinião sobre essa matéria, Jorge. Muito bem, obrigado, Fernando. Não sei se o Manuel Lemos, a professora Amélia, o professor Vladimir, se querem, no fundo, comentar sobre esta questão. As misericórdias, as IPS, já são seguramente os maiores agentes de desenvolvimento local que há no território. Isto é, há muitos concelhos no nosso país em que a misericórdia é o primeiro ou o segundo empregador local. Veja-se Boticas ou veja-se Marco. E então, se lhe somar as IPSS, é de certeza o primeiro empregador local. Portanto, agora, é preciso criar, isto não pode ser assim, vamos criar aqui mais, eu podia lhe dar N casos de sucesso, em que, por exemplo, o Hospital do Marco. O Hospital do Marco é fator de atratividade económica que vai muito para além da saúde. Sim. Aqui no Hospital de Vila Verde, à minha frente, uma das melhores lojas de roupa de ténis e de desporto é em frente ao hospital. Eu digo sempre isto. Porquê? Os médicos são bem pagos, as enfermeiras são mal pagas, saem dali e vão comprar. E depois tem uma coisa de restaurantes, depois tem as cervejas. Se o Presidente da Câmara for minimamente inteligente, apoia o hospital, porque a grande âncora,
é o hospital. E, portanto, como de outra maneira, a grande âncora, estamos no domínio, mas sabe, o problema, doutor, é que isto não é sexy. E se fosse sexy, a gente tinha esta questão do social, não é sexy. E é extremamente preocupante. As pessoas preferem protestar e gritar e de não sei o que se debaterem seriamente, encontrar soluções que são muito sérias e não são nada onerosas. Enfim, concordo consigo e basta ver, no fundo, o espaço mediático que se dá hoje a alguns temas, enfim, importantes, como, obviamente, por exemplo, os direitos dos animais, no fim, e às vezes esquecemos dos direitos enfim, não temos nada contra os direitos dos animais, mas a vejam a importância, a importância que se coloca às vezes na hierarquia das preferências sociais, em que lugar está o ser humano, não é? No fundo, que é disso que se trata, não é? Qual é o lugar que tem o centro humano naquilo que é as preocupações mediáticas, e elas, enfim, muitas vezes nós sabemos que ditam muitas vezes as decisões dos responsáveis políticos. Professora Mel, não sei se queria intervir, não sei se... Doutor, eu acho que o importante aqui é não perdermos a noção da necessidade de criarmos um sentido de comunidade, de facto, e esta pandemia fez-nos muito retomar este sentido de comunidade. Nós não somos adversários uns dos outros, nós somos complementares uns dos outros e as instituições têm que funcionar com esse registro. E isso muitas vezes também não se verifica. E cada um quer competir relativamente a públicos-alvo, quer competir relativamente a beneficiários, e eu penso que este tempo que nós passamos nos permitiu, pelo menos, ter a consciência de que sozinhos não conseguimos fazer nada, e de que a articulação e o trabalho em equipa e as equipas multidisciplinares e a articulação com as autarquias são absolutamente fundamentais. De outro modo, não vamos conseguir dar resposta nem com bazucas, nem vitaminas, seja ela mais vitaminada, menos vitaminada, não vamos conseguir dar resposta à gravíssima crise social que já começamos a sentir todos os dias, nas pessoas que visitamos, nas pessoas que apoiamos, em todos aqueles que procuram estas instituições. E esse aspecto é um aspecto crucial, é um aspecto que me preocupa muito e que eu espero que nós consigamos, do mesmo modo que em 2020 conseguimos encontrar respostas para aquilo que não conhecíamos e conseguimos viver nas incertezas que nos foram impostas pela pandemia, que possamos também conseguir, nestes próximos anos, não entrar numa falência completa económica que acaba por trazer depois tudo o resto. São os indicadores de pobreza, é falta de dignidade humana, é falta de segurança, tudo isso e permitir uma melhor vida para todos nós. Estou com muito receio que isso possa acontecer e só não acontecerá se nos mantivermos com o sentido de viver em comunidade, do sentido de comunidade. Muito obrigado. Enfim, penso que estamos já aproximados do fim, mas se calhar eu colocaria uma última questão a todos, que tem que ver, obviamente, com, enfim, já foi aqui suscitado, com o plano de recuperação e resiliência, que tem entre os seus eixos, enfim, uma componente relativa à proteção social. E, no fundo, gostaria de um pouco de ouvir a vossa opinião, no fundo, sobre no fundo, a forma como enfim, ele está em discussão pública, ou está a terminar a discussão pública, mas, no fundo, gostaria que nos desse um pouco a vossa reflexão sobre, no fundo, se consideram que enfim, eu não me refiro apenas aos montantes que estão previstos, mas, sobretudo, às prioridades que estão lá elencadas para a intervenção em contexto, eu diria, de emergência, mas também olhando um pouco para a perspectiva de médio e longo prazo das instituições, que já foi aqui bem traçada, ela será ditada naturalmente
pela evolução da pandemia, mas também pelo envelhecimento do país e pelas dinâmicas socioeconómicas no território. No fundo, se já têm, enfim, na vossa opinião, o que é que, no fundo, o que é de esperar da aplicação ou da implementação deste plano de recuperação e resiliência no que toca aqui às instituições de seguridade social? Enfim, pedíamos alguma contenção para não nos alargarmos muito e terminaríamos com este tema o nosso seminário. Doutora, eu só espero que consiga chegar alguma coisa às instituições de solidariedade social e que aquilo que está previsto não pare pelo caminho. Tenho sérias dúvidas que a área social seja contemplada na extensão que deveria ser e naquilo que está, digamos, que é evidente que é necessário. Nós vimos hoje os números da execução orçamental, enfim, em que mostra, eu acho que vem, eu diria, a insuficiência daquilo que tem sido o apoio à sociedade, não é? Enfim, não apenas às pessoas, mas às empresas, mas também às instituições para lidar com a pandemia e muitas vezes, no fundo, a distância que vai dos anúncios à concretização, não é? Nós vemos, muito bem, Padre Lino Maia, Manuel de Lemos, enfim, enquanto representantes institucionais, no fundo, ou seja, no fundo vocês representam também, no fundo, um conjunto muito diversificado de instituições e imagino que já se tenham debruçado sobre este plano, que apreciação é que fazem dos montantes e, sobretudo, dos eixos e das prioridades que são estabelecidas? Eu sobre o PRR preferia que fosse o Dr. Manuel Lemos, porque a União das Misericórdias coordenou um conjunto de respostas nesta discussão pública e penso que poderá ser mais concreto, mas eu gostava ainda de ir um bocadito atrás sobre o outro tema que abordou. Nós, percorrendo o país de Chaves a Faro, pela Nacional 2, temos dois países, um do lado direito e do outro lado esquerdo. E aqui isto tem também alguma coisa a ver com o PRR. Do lado esquerdo, as IPS, quando digo IPS, é evidente, misericórdias, tudo, são responsáveis por 23% do emprego que lá há. Isto é, de facto, muito importante. E poderiam ainda ser mais responsáveis por mais emprego. Se houvesse, de facto, uma vontade séria de olhar para o nosso interior, e o PRR aqui poderia ter tido uma oportunidade e penso que a recusou. Nós temos muitos equipamentos abandonados, muitas terras abandonadas. Se houvesse aqui uma articulação boa com as IPS, poder-se criar serviços nesses equipamentos, poderia ser posta a render essa terra e teríamos a atração de gente jovem para lá e estávamos, de facto, a contribuir para o desenvolvimento do país. Mas sobre o PRR, eu gostava que fosse o Dr. Manuel Lemos, que está mais dentro do assunto. Para ser rápido e para finalizar, dizer o seguinte, professor, é assim, o Dr. Costa e Silva, quando fez aquele primeiro trabalho, tinha 3 linhas para a economia social, que eram dizer que o país podia contar com a economia social na área das câmaras de cuidados continuados. Nem comento isso. Depois, a pagar o que pagam, isto é, levar-os todos à falência mais depressa. E então nós fizemos uma resposta para todo o setor. Nós tivemos algumas reuniões e daí apareceu-nos uma proposta mais consistente que atribuiu uma verba de 580 milhões de euros para o setor, o que é manifestamente muito pouco. O que me entrega muito, doutor, e nós, em relação a isso, fizemos naturalmente uma contraproposta, que, como o doutor Lino Maia disse, fizemos em conjunto, e a União apresentou, mas foi feito em conjunto. Eu diria o seguinte, eu quando ouço o Sr. Primeiro-Ministro, e ouço muitas vezes com atenção, ele diz, e a gente sabe que é assim, que Portugal, no ano em que gastou mais dinheiro, num quadro comunitário, gastou 3 mil milhões de euros. E que estas verbas todas tomadas do 2020, a bazuca
e o 2030 vão dar qualquer coisa como uma média de 6.800 milhões de euros ano. Quem é que vai gastar este dinheiro? Em quê? De que maneira? O Estado? As câmaras? O atual quadro, o 2020, foi feito muito na base das CIM, como sabe. A taxa de execução é baixíssima. Eu vi na comunicação social que sobra metade, 11.500 milhões de euros. Quer dizer, houve, digamos, o setor social não, o setor social compromete-se a fazer e faz. Fizemos na rede de cuidados continuados, fizemos na rede de lares, fizemos na rede de creches, fizemos. Precisamos de nos modernizar e já falamos muito com isso, precisamos de ter automóveis elétricos, precisamos de ter acesso aos fotovoltaicos para fazer baixar o custo das nossas, então no norte do país, dos nossos lares, para ficarem quentinhos, precisamos de ter acesso à transição digital para podermos manter as pessoas seguras em casa, olharmos para o novo perfil dos idosos. Doutor, eu tenho a idade que tenho, não vivo sem isto. Eu quero ficar aqui nos meus livros, estão aqui por trás de mim enquanto puder. O doutor também vai querer. Quer dizer, porque é que eu vou mandar para um lar? Mas as pessoas nos lares, nós fizemos um estudo com verbas da União Europeia, que a CNIS colocou connosco, e nós fizemos um estudo e era assim: 85% das pessoas, 85% das pessoas tinham mais que uma doença crónica. Por isso é que eu digo que a articulação com a saúde é fatal. 75% das pessoas tinham déficits cognitivos e cerca de 50 pessoas tinham mesmo demência. Essas pessoas não vão poder ficar em casa. Portanto, há muita gente sem retaguarda familiar. Portanto, o Estado é aquilo que eu dizia, falta vontade política. Vai haver ou não vai haver coragem política de quem exerce circunstancialmente, como sempre, no Estado português, as funções de governar, e quem exerce circunstancialmente, como sempre, quem exerce funções de fazer oposição, é isso que nós estamos para ver. E torna-se importantíssimo que conversemos sobre essas matérias. Eu tenho o prazer de conversar isso aqui consigo e com os meus colegas, sabem todos mais do que eu, mas gostava de dizer que nós fizemos uma proposta muito fundamentada, e penso que vamos, mas a questão é de uma atitude política em relação à economia social e em relação ao setor social. Temos que olhar para isso como a Europa olha, e temos que olhar disso como um fator. Eu costumo brincar, e vou brincar mais uma vez, dizer, ainda não vi nenhuma misericórdia de deslocalizar-se para a República Checa. Mas estou farto de ver empresas que fazem aqui, utilizam um bocado os dinheiros comunitários, quando eles acabam vão-se embora. Eu também. Portanto, digamos, há aqui, se o setor é fator de desenvolvimento, é agregador, é fator de povoamento do território, para não acontecer aquilo que o Dr. Lino Maia dizia, um país do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, nós temos que aproveitar bem os recursos comunitários e aprová-los mesmo, porque senão, no fim do programa, andamos todos a fazer rotundas, todos a fazer não sei o quê, e a gastar o dinheiro de alguma maneira, quando podíamos, desde o princípio, fazer um programa estruturado para gastar o dinheiro de uma forma que beneficiasse os portugueses. Era isto, Dr. Lino Maia, não era? É. Total. Muito obrigado. Fernando, não sei se ainda quer acrescentar alguma coisa, Fernando. Não, aliás, o Dr. Manuel Lemos é brilhante, tem o privilégio de ter na memória todos esses números e é um problema que é atual e com o qual gera aqui o consenso todo que é visível. Muito bem. Muito obrigado a todos. Eu, enfim, em nome da coordenação do CEN, Trabalho e Segurança Social, enfim, e do CEN Nacional, gostaria uma vez mais de agradecer a disponibilidade que tiveram para connosco compartilhar, enfim, o conhecimento e a experiência sobre o que tem sido este ano da pandemia e sobre os desafios que ele já colocou e que vai continuar a colocar às instituições, mas mais importante do que às instituições, às pessoas, no fundo, e que é para elas, no fundo, que se dirige a vossa missão. Creio que recebemos aqui todos
contributos muito significativos para a reflexão, enfim, que têm a ver com o modelo de organização e funcionamento das instituições, a integração das respostas com os poderes públicos e privados e, enfim, os desafios que se colocam ao financiamento de médio e longo prazo, enfim, eu diria o financiamento de emergência e o financiamento de médio e longo prazo. E realçamos aqui, enfim, da nossa parte, não existe a mínima dúvida de qual é a importância das instituições e da sua missão no território e da importância que elas têm, não apenas do ponto de vista económico, porque às vezes as discussões se tentem centrar apenas na dimensão da natureza económica, enfim, o papel das instituições é económico, mas é muito mais do que isso, enfim, é social e sobretudo é humano, não é? No fundo, é essa dimensão que eu acho que, no fundo, as instituições querem manter e, enfim, querem, no fundo, contar com os apoios que necessitam para poder desempenhar a sua missão. E da nossa parte, enfim, continuaremos a debater e a refletir sobre estes temas para vos, enfim, apoiar na concretização dessa vossa missão. Muito bem. A todos, eu queria uma vez mais agradecer enfim, a disponibilidade, as excelentes intervenções e contribuições. Enfim, eu, no fundo, creio que vamos solicitar até a todos, se nos podem chegar em particular, no fundo, a resposta institucional que foi há pouco identificada ao PRR, enfim, e outros contributos, como, enfim, uma análise mais detalhada do exemplo de Marco Canaveses, da integração das respostas sociais e em saúde, porque eu acho, no fundo, que merecem ser discutidos, debatidos e aprofundados, enfim, e aprender, no fundo, com esta experiência para tentar replicar em mais locais do território. A todos os que em casa também, no fundo, participaram nesta discussão, gostaria de agradecer e, enfim, deixar-vos aqui um convite também à reflexão. E mais do que à reflexão, que também façam em casa também um pouco o reconhecimento do que tem sido o papel das instituições no apoio às populações. Nós temos visto muito debate público sobre a importância de algumas entidades na resposta à pandemia. Eu creio que a sociedade ainda não reconheceu suficientemente o papel das instituições, dos seus colaboradores, dos seus responsáveis, naquilo que tem sido esta missão, enfim, que é muito difícil e que ainda nos vai acompanhar durante algum tempo. Muito bem, da nossa parte, uma continuação de boa noite a todos e até breve. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Um abraço, até breve. Até breve, obrigado. Obrigado.